Olá, bem-vindo a mais um vídeo, uma aula do curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo nós iremos falar do método da falsa posição, que aqui a gente encerra os métodos para cálculo de raízes da classe de métodos intervalares. Bem, o método da falsa posição, ele segue o princípio da biseção, tá? Só que ao invés de dividir ao meio, de achar aquele ponto, intermediário, meio exato, esse ponto ele é obtido de um outro modo, tá? É obtido por meio da linha reta que determina, os valores ali, que liga, os pontos de y do valor intermediário à esquerda e à direita, do valor que limita o intervalo de esquerda e direita, tá? E aí essa raiz estimada, ela substitui qualquer uma das duas tentativas iniciais e produz um valor de função com o mesmo sinal que f de x. Para ilustrar isso bem, vamos pensar aqui nessa curva, tá com a curva azul, perdão, uma função, tá? E aqui o intervalo de xl é xu. Então, existe uma reta secante a nossa curva, no caso, e essa reta intercepta o eixo x em um ponto. Esse valor de x é que vai passar a ser o nosso ponto intermediário, ao invés de ser o ponto médio. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lembrar que nós podemos dizer que a equação dessa reta é y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Se nós considerarmos que m é o coeficiente angular, que é a razão entre a diferença de f de xu e f de xl por xu menos xl, tá? Substituirmos lá, e que x0 e y0 é igual a xu e f de xu, então, considerando que na raiz y é igual a zero, nós vamos ter o quê? 0, que é o valor de y, menos f de xu, que é o nosso y0, que é igual ao m, que é essa razão aqui, que multiplica x menos xu. Eliminando aquele zero, passando aqueles termos lá do primeiro membro para cá, quem estava dividindo passa multiplicando, alguma manipulação aritmética, a gente vai chegar nessa equação. Se nós isolarmos x, nós vamos ficar com xu menos f de xu vezes xu menos xl, dividido por f de xu menos f de xl. Ou ainda, xr é igual a xu menos f de xu, que multiplica xl menos xu, dividido por f de xl menos f de xu. Então, está aqui a estimativa de interseção da reta com o eixo x. Então, é com essa fórmula que nós vamos sempre calcular os valores intermediários, agora nesse método aqui da falsa posição, tá? Então, como eu disse, é um método semelhante à biseção, com exceção dessa novidade, como calcular o valor que vai ficar intermediário. O erro é calculado da mesma maneira, mesma fórmula, tá? Os critérios de parada podem ser feitos da mesma maneira, tá? Agora, é interessante falar, fazer uma comparação da biseção com a falsa posição. A falsa posição pode ser mais interessante em algumas situações, ela pode ser mais rápida do que a biseção. Porém, como a biseção não leva em conta a forma da função, para alguns tipos, biseção vai ser melhor, tá? Um exemplo é esse aqui, x⁻ menos 1. Se nós formos usar a biseção, a figura mostra que vai levar um tempo muito grande para nós chegarmos na verdadeira raiz. Ela vai ficar demorando para poder chegar aqui. Enquanto que na biseção isso seria muito mais rápido, tá? Então,
os prós e os contras de um e de outro. Então, pegando aquele mesmo exemplo dos vídeos anteriores, né, o mesmo intervalo, vamos usar aqui o método da falsa posição. Primeiro a gente calcula o valor intermediário com aquela forma, né? XR igual a XU menos F de XU, que multiplica XL menos XU, dividido por F de XL menos F de XU. Então, vou substituir 1 menos F de 1, que multiplica 0 menos 1, sobre F de 0 menos F de 1, que é igual a 1 menos. Então, aqui eu estou aplicando F de 1, F de 0 e F de 1. Vai dar aproximadamente 0,29. Então, nós vamos obter os dois subintervalos, de 0 a 0,29 e de 0,29 até 1. Calculamos o valor de f de x nas extremidades, logo a gente constata que a raiz está entre 0,29 e 1. Tá? E aqui, pessoal, daqui em diante, é o mesmo esquema da obsessão. Nós vamos fazer falsa posição, aplicar aquela fórmula para achar o intermediário entre 0,29 e 1. Vamos testar os valores da função e vamos seguir o processo. Né? Descarta o intervalo, aproveita o intervalo e a gente segue com o processo até alcançarmos o critério de parada. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado. E eu desejo a você bons estudos. Até a próxima.